Olá, muito cuidado ao analisar um estudo. Aqui acaba de ser um exemplo de um aluno que cometeu um erro pesado em relação a vergalhão de fibra contra vergalhão de aço. Que é o quê? Eu fiz um vídeo meu sobre vergalhão de fibra, onde eu falo que para chegar no escoamento, um vergalhão de fibra, ou para chegar a uma tensão igual, né, vergalhão de fibra vai deformar mais do que um vergalhão de aço. E o que aconteceu foi o seguinte, ele chegou para mim, tá? Inclusive isso é questão, é só pegar o gráfico de tensão de deformação, que é feito várias vezes, isso aqui fica óbvio. Tá? Ele me mandou um vídeo, que foi feito em uma faculdade, ok? Tá? E falou que um vergalhão de 6,3 milímetros de aço suportou 2 toneladas, que 2027 quilos, que é 2 toneladas, com 17 milímetros. Já o de fibra com 2027 só tem 6,3 milímetros de deformação. Ok? Tá? Daí a questão é ele está falando, então quer dizer que o vergalhão de fibra deforma menos. E não, porque o vídeo da universidade demonstra claramente isso aqui na verdade. Só que a pessoa olhou só o resultado final e não analisou a questão realmente de como que a estrutura se comporta. Tá? Então basicamente isso aqui é um vídeo o Richard Smellon colocou, tá? Mas é só um ensaio de tração de um vergalhão de aço contra um vergalhão de fibra de vidro. Ok? E a questão aqui é o seguinte, beleza, está aqui nosso vergalhão de fibra de aço, vergalhão de aço, tá? Aqui tem esse indicador digital. E isso que está o erro, ele ignorou esse indicador digital até o vergalhão arrebentar. Ok? Então eu primeiro vou demonstrar o vídeo com base. Tá? Foi pego um vergalhão, foi começado a aplicar tensão nele. Ok? Tá? O que aconteceu aqui foi o seguinte, e isso é um padrão que o aço realmente ocorre. Tá? Inclusive uma questão que eu falo no vídeo sobre o vergalhão de fibra de vidro, que é o que acontece? Que um vergalhão de aço vai deformar menos inicialmente, mas que ele vai ter, inclusive essa questão aqui, ó, olha esse gráfico aqui. Tá, vou demonstrar esse gráfico aqui, ó. Posso até colocar aqui embaixo, ó, mas olha esse gráfico aqui, ó. Tá? Esse gráfico aqui tem o quê? Basicamente é o gráfico de tensão de deformação do nosso aço. O que acontece aqui é o seguinte, que o nosso gráfico de tensão de deformação, ó, do aço em um único padrão, ele começa reto aqui, ó, depois ele fica assim, ó. Então, no caso ele está assim, ele está umas vibrações aqui, mas a aplicação padrão é que ele tem assim e assim. Ok? Tá? E daí, no ensaio aqui e tudo mais, o que acontece, e é aí que está o problema. Ele está vendo isso, ele está vendo esse gráfico, está mostrando na tela aqui, ó. Tá? O que acontece é que com 2020 kg por aqui, ó, ele arrebenta. Ok? Tá, foi tocado tensão, aqui ele está chegando meio que no limite, ó. Pode ver que o gráfico vai continuar aqui, mas está chegando meio que no limite, está ficando reto. Ele tem aquele pequeno ganho, ó, ele foca aqui, ó, e daí deixando o pescoço, que é o que acontece num vergalhão de aço, ok? E aí ele escoa, por final ele arrebenta aqui, ó, até com uma carga menor. Ok? Porque ele realmente está enfraquecendo, porque ele está perdendo seção. Entendido? Tá? Então, essa que é o primeiro vergalhão de aço. Ok? Agora, e outra questão que a gente tem aqui não é o vergalhão de aço. Tá? Vamos olhar um outro vergalhão agora de fibra de vidro. Ok? Princípio similar, vergalhão de fibra de vidro aí, é o princípio do mesmo diâmetro. Indicação de força aqui, ó, e aplicação de força aqui. Beleza? Foi aplicando tensão aqui, ó, e ele está chegando quase às 2 toneladas aqui, ó, com só 6,8. E o que acontece aqui do lado, ó, é esse gráfico aqui. E esse gráfico a gente tem que analisar. Tá? Eu falei no vídeo, mas a pessoa não se preocupou com isso, né? Só olhou o diagrama final. Tá? Mas está aqui, ó, o mesmo gráfico aqui do lado. O que a gente vê de diferença? Que esse gráfico só continua subindo. Porque ele está tendo uma pequena deformação aqui, ó, daí só continua subindo. Posso até, quem sabe, fazer assim, ó, colocar mais para baixo em cima aqui, ó, tá? Mas ele só está subindo. Ok? Tá? E com certeza um vergalhão de fibra atinge uma resistência maior. A questão aqui é o seguinte, isso aqui, quando que ele chega na tensão limite, importa? Não, tá? Não importa, porque a gente trabalha com coeficiente de segurança. A questão aqui é o seguinte, quanto que um vergalhão de fibra 6,3 mm suporta? 6,3 em dimensionamento da estrutura, 6,3 vezes π sobre 400, nós temos uma área de 0,31. Vezes 5 sobre meu coeficiente de segurança de 1,15 do aço e coeficiente de segurança de 1,4 do dimensionamento, um vergalhão de fibra de vidro vai ter, na média, vai chegar na tensão limite, né, vai ter isso ou menos de carga real nele, de 968 kg. Ok? Essa que é a tensão estrutural aplicada. Tá? Isso é importante porque, bom, a gente vai pegar o ponto exato aqui, ó, onde tem uma tensão próxima de 900 kg. Tá? Aqui eu tenho que pausar e voltar, até vou colocar uma velocidade menor. Inclusive um truque que você pode fazer, que você pode vir aqui na engrenagem aqui embaixo, colocar uma velocidade menor se você tem dificuldade para assistir os vídeos,
tá? Mas eu quero pegar aqui, ó, uma tensão próxima de 968 kg aqui, ó. Aí, ó, 980 com 3 milímetros. Então, o que eu vou fazer aqui, eu pego no notepad aqui, ó. Mas a questão que eu vou colocar aqui é o seguinte, ó. Vergalhão de fibra de vidro, ok? Com a tensão de 980 kg, ele tem 3 milímetros, ok? Quilograma força aqui e tem 3 milímetros, ok? Agora, o que acontece com o nosso vergalhão de aço? Ok? O que vai acontecer é o seguinte, tá? Colocando aqui, ó, o nosso mesmo vergalhão de aço com 965, que é quase a mesma carga aqui, ó. Vergalhão de aço, então, vergalhão de aço, na prática, 965 kg força, 2,2 milímetros. Então, a gente pode fazer uma regra de 3 base aqui, tá? 980 dividido por 9,65, é uma carga um pouquinho maior, tá? 1,015 menos, a mais, né, a mais de carga, tá? Então, fazer multiplicado por 2,2 sobre 3, eu vou ter, digamos, o meu vergalhão de aço deformando, menos 1 aqui, vezes 100, 25,5% a menos. Ok? Essa que é a questão real. Meu vergalhão de aço ele deforma 25,5% a menos. Daí a questão é, ok, quando o meu aço chega no limite, e a questão aqui é o seguinte, esse aluno analisou isso aqui como um pepino do aço, tá? Que meu aço deformou 17,3 milímetros com a carga de 2 toneladas, quando na verdade isso é a melhor coisa que existe do aço, ok? Regra do copo de vidro. O que a regra do copo de vidro fala? Pega um copo de vidro, joga contra a parede, o que acontece? Ele quebra. Pega um copo, sabe, de alumínio e joga contra a parede, ele não quebra. É porque o alumínio é mais forte? Não. É porque o alumínio tem plastificação, ok? Ácidos têm plastificação. Peças que plastificam são muito mais seguras. Por quê? Porque a questão aqui é o seguinte. Esse vergalhão aqui. E aqui está a vantagem do aço. Porque eu tenho que comparar com, digamos, o perfil equivalente. A barra equivalente. Tá? Esse vergalhão de aço. O que vai acontecer é o seguinte. Mesmo que eu fosse trabalhar, porque eu estou trabalhando... Claro, porque o aço, digamos, a resistência média, se eu for pegar 500 vergalhões, alguns vão resistir mais, outros vão resistir menos. Por isso a gente trabalha sempre com 5 sobre 1,15, né? Aquela resistência que eu falei de 968, ó, 0,968 aqui, ó, 968 kg força, vezes 1,4, vezes 1,15, vezes os 10% de plastificação, o que eu esperava, o que eu falo, vai acontecer é que se eu pegasse lá 10 vergalhões, eu quero que todos os 10 vergalhões de 6,3 suportem pelo menos 1,7 toneladas, ok? Por quê? Porque a ideia básica ele faz com 1,7 toneladas. Ok? Esse vergalhão falou o quê? Com 2 toneladas, então eu posso fazer 0,968 vezes 2 sobre, sabe, 1,7 aqui, ó, para fazer o coeficiente de segurança aqui aumentar um pouquinho e trabalhar com 1,2 toneladas. Até posso, mas mesmo com 1,2 toneladas aqui, ó, 1,11 aqui, ó, eu tenho 2,5. Meu vergalhão de fibra de vidro, se for pegar uma carga equivalente aqui, ó, 1,12 está para cá, ok? 1,12, ó, ele já está com 3,4 contra 2,5. Novamente, atenção, tem uma deformação em torno de 25% maior. Ok? Só a questão aqui é o seguinte, o meu aço, eu sei, tá? Eu até posso pegar o valor máximo aqui dele, tá? Mas o meu aço, eu sei que eu sei que se meu aço falha com 2 toneladas, eu posso trabalhar ele, ó, 2,02, que não importa, 2,0, 2,02, ok. Eu sei que o meu aço chega em 2 toneladas. Ok? Eu coloco meu coeficiente de segurança, tá? Eu vou para estar em torno de 2 toneladas, como eu falei, 2 toneladas dividido por 0,4 aqui e tudo mais, eu vou aplicar tipo 1,12, 1,13 toneladas. E quando eu aplico isso, eu vou ganhar uma deformação bem baixa. Ok? Ele está com uma deformação ali de menos que 3 milímetros. Tranquilo, ok? Talvez o concreto tenha uma pequena fissuração, mas é pequeno. Entendido? Agora, o que acontece com o vergalhão de fibra de vidro? Esse pepino vergalhão de fibra de vidro, ok, ele resiste mais. Mas não importa que ele resiste mais. Tá? Porque o problema que eu tenho no concreto armado não é que eu tenho que colocar um aço cada vez mais forte. É porque se eu colocar uma peça muito forte, ou se eu colocar uma peça que deforma muito, não adianta, meu concreto vai fissurar tudo. Entendido? Então a questão é, esse mesmo material, ok, ele suporta mais? Sim. Tá? E aqui dá o primeiro pepino. Se eu tenho um material que suporta mais, vai ser utilizado para suportar mais, ok? Isso não é novidade para ninguém, tá? E se eu tenho um material que suporta 5 toneladas, ninguém vai usar ele para 1 tonelada, tá? Vai ser usado para uma carga maior. Então esse vergalhão aqui, ó, chegando a 3,223, que estão falando 3,2 aproximadamente, ok? Se eu aplicar os mesmos coeficientes de ponderação, o que vai acontecer aqui? Deixa eu verificar até que ponto ele chega no limite aqui.
Tá? Mas se eu aplicar o mesmo coeficiente de ponderação de 1.4 e 1.15 que eu trabalho no aço, eu vou ver uma deformação final muito maior. Tá aí, ó. Tá? Então o que aconteceu? Aqui, ó, 3.334. Não sei se vai chegar em 3.4, vou falar um pouquinho antes, mas 3.36. Ok. Então 3.36 aqui, ó, 3.36 dividido por 1.4 dividido por 1.15. Eu estou falando de 2 toneladas. O meu vergalhão de aço, ele deformando o quê? 2,5? Pois é, esse vergalhão chegando em 2,08 toneladas, o que acontece é que ele não está deformando 2,5 mm, não. Para chegar em 2,08 aqui, ó, ele já está deformando aqui, ó, beleza, aí ó, 2,08 está deformando 6,9, quase 3 vezes mais. Entendido? Então, primeira questão é, você vai analisar o que eu falo no vídeo, cuide exatamente do que eu falo. Tá? Não estou falando, porque a pessoa pensou que eu estava falando que o vergalhão de aço deforma menos no final, quando na verdade é o contrário, o vergalhão de aço deforma mais no final, e isso que é o bom, porque se eu subdimensionar uma viga, ok? Ou se um maluco for lá e colocar uma academia em cima de uma laje que eu calculei de cobertura, minha viga vai deformar, e vai deformar, e vai deformar, e aquele aço continua na mesma tensão, deformando, deformando, deformando. Vai começar a entupir de fissura, e o meu aço continua só escoando. Já numa viga, se fosse armada com vergalhão de fibra de vidro, o que aconteceria é que eu vou dimensionar minha viga normal. Beleza, coloquei vergalhão, coloquei só carga de 2 toneladas, sabendo que existe 3 e pouco. O que vai acontecer é que a pessoa vai lá e, sabe, contrata por uma academia mesmo. Ela contrata para calcular uma academia. Eu vou lá e calculo a academia. Ela começa a colocar os pesos lá na academia, começa a fazer dança, tudo mais, começa a fazer pulando lá as pessoas lá na academia. O que vai acontecer é que a viga vai começar a fissurar. Por que ela vai começar a fissurar? Porque meu vergalhão de fibra de vidro só atinge a resistência, que eu espero de 2 toneladas, com 6,9 milímetros. Para ele escoar 6,9 milímetros, que é 3 vezes mais do que o meu vergalhão de aço precisa, vai ter uma fissuração muito maior. Ele vai forçar o meu concreto a fissurar para atingir essa resistência. Então, enquanto que no concreto armado uma viga vai fissurar pouco, mas se ela fissurar muito é uma patologia, se fosse um concreto armado com fibra de vidro, a viga como base já vai fissurar muito. Só a questão é, eu não tenho um aviso que ela está falhando, porque o fissurar muito vai se tornar normal. Enquanto que atualmente, uma viga que fissura pouco é tranquilo, e uma viga que fissura muito e as fissuras são ativas, significa que ela está subdimensionada. Okay? Claro, pode acontecer de uma viga baixa, num vão muito grande, que a flecha está acima do limite, ok, ela pode fissurar bastante também. Mas eu vou ter uma fissuração muito maior com fibra de vidro, e não significa que a peça está falhando. Quando que significa que uma peça de fibra de vidro falhou? Quando ela arrebenta. Okay? E aqui está o pepino. Porque o meu vergalhão aqui, ó, ele está tipo, suportando 2,5, ele está suportando 3 aqui, ó, e ele não tem um ponto que ele começa a avisar que ele começa a continuar deformando sem ganhar resistência. Não, ele só arrebenta quando ele chega no limite, igual o vidro. Okay? E um dos motivos que o vidro, apesar de ser 10 vezes mais resistente que concreto, mais até, o vidro vai ser 30, 40, 50 vezes mais resistente que concreto, 2, 3 vezes mais resistente que o aço, a gente não usa ele. Por quê? Porque ele não tem parte plástica. Se em 1 milímetro, se fizer um pilar de vidro e chegar um retardado lá e dar uma pancada no vidro, aquela parte está fora. Tá? Ele não vai plastificar, ele vai arrebentar todo. E esse que é o problema do vidro. Ele arrebenta ao invés de plastificar. E, consequentemente, a obra cai ao invés de fissurar. Beleza? Mas, por enquanto, seria isso. Entenda muito bem o que você está estudando. Analisa bem, analisa os gráficos, não só o resultado final. E até a próxima.